Aleluia. Glory to God. Amém. Endireitar bem os meus cabelos. Boa tarde, João Leve, Sônia Cumbana, Lorena Clemente, Letícia, Zulmira Miguel, a Filomena Correia. Depois lá vem a Lala, o Nicolau da Rosa, Cleide Brito, o Gabriel, Agostini, a Helenice Vieira, a Carmita, Brandão de Carvalho, o Manuel dos Santos, Isa Vaz, Lucy, Fátima, Jocelino, Fátima Reis, Luzlene, Adilson, cabelo que vale mais que ouro. E ele cresceu. Olha, principalmente esses três aqui, que representam as 3 horas. As 3 horas do dia. O dia aclareou. A noite se foi embora. São 9 horas da manhã. Ou então, a hora 3. A Edna de Conceição, a Menucha Pereira, a Lúcia Suzete, o Júlio Domingos, a Marta Raquel. Eu achava, Macumbala, Hermínia, Samuel, Gaspar, Haroldo. Calma aí. 16h41, tempo de Angola. Água Viva, Peter. Há muitos que deixaram. Tem muita gente que assistia lives há 5 anos, 4, hoje já não andam conosco. A caminhada foi muito difícil para eles e desistiram. Mas eu ainda tenho esperança de recuperar certas pessoas. Uns já morreram, outros vivem, a maioria deles vivem. Quando eu vi aí a Água Viva, lembrei-me de um nome. Como é que se chamava? Alguém da Alemanha. Aquela família aí. Mas pronto. Para não dizer que o apóstolo falou de vocês e não ficarem apavorados. Quem saiu, se calou, tem chance de voltar. Mas quem abriu a boca para blasfemar, chance 99% zero, negativo. Só 0,1% para voltar. E com dores. Eu vi um casal que há muitos anos atrás me deixou no deserto, no mesmo dia que eles declaravam que já não fariam mais parte da igreja da salvação. Eu tive uma visão deles e eu vi eles voltaram magrinhos e se prostraram diante de mim e pediram perdão e eu os aceitei. Ando à espera desse casal. Ainda bem que eles voltarão. Eu vou voltar. Laura Machimbi, meu filho gritou agora, poxa, você é meu amigo.
Matimbe, eu sou muito querido pelas crianças, por causa da inocência e a pureza das crianças. Então, eles têm uma comunicação comigo, eles sentem a pureza do homem. Aleluia. Glory to God. Sofia Chambala, Marcelina Manfrutas, Ney Fernandes, Fernando Moio, Lorena, quando eu ouço as lives antigas, dou conta de quantos já não estão conosco. E muitos eram interativos, como Albertina, Luquevi, mas quem? Raquel, Ana Clara e outros tantos aí que não aguentaram o embate da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. E você está a continuar a carregar a cruz. Faz bem. Aquela hora liguei a live, o meu filho foi correr na TV com a esperança do pai lhe segurar no colo. É muito forte. Ouviu? Bebês que correm, ir ao meu encontro. Isto é simplesmente maravilhoso. Isto é simplesmente maravilhoso. Aleluia. Isabelinha. Até morrer. Adriana Nanga. Eu a vou proclamar. Carmita. Para onde nós iremos? Aurora. Levarei minha cruz até por uma coroa. Angola está de luto. Muitos funcionários, como eles chamam, profissionais da saúde, morreram no dia que o homem completou 4 anos. É muito estranho, né? Silvestre, pensa ainda nisso. No dia que o homem completou 4 dias escondido dentro da casa, no dia que o homem destornou o 4º monte, no dia que o homem machucou o 4º rosto do querubim, no dia que o homem destornou o 1º vento do céu, no dia que o homem chegou a igualito, alcançou a estatura completa de Cristo, os azarados foram aqueles que foram escolhidos para serem sacrificados. Não digo azarados no sentido, porque tem muitos pecadores, aqueles que foram escolhidos, mas senão, não há inocente. Cada um morre nos seus pecados. No sábado fomos evangelizar, mestre. Uma criança logo que viu o mestre no folheto disse: esse é Jesus. Eu fiquei super feliz. Morreram muitos funcionários profissionais da saúde. E hoje é o dia, parece que fizeram lá cemitério, velórios, transladação dos corpos. Vi aí na minha província, no Carmonas, o choque. Cabinda também, o choque. Mas por que no dia que eu completei 4 anos na cadeia de autocadeia, ok? Por que naquele dia que eu anunciei que iria cair o 4º monte e que afetaria até o emocional dos seres humanos e também
os bancos seriam afetados. Por que naquele dia que eu destornei o sétimo monte, o quarto monte, a sétima ponta, o primeiro vento do céu? Por que naquele dia que o homem alcançou o recorde dos recordes, o antigo recorde dos recordes? Sabe o que é o recorde dos recordes? Um recorde que não foi alcançado. Aliás, quando se fala de recorde, é algo que nunca se alcançou. Por quê? Eu tive uma visão no ano passado. Eu acho que vocês podem saber desta visão. Eu tive uma visão. E eu marchava em direção a um monte. E quando cheguei no monte, eu vi um ser, um homem, um satanista, que estava no cume desta montanha. E esse satanista tinha um caminhão assim nas suas mãos. Tamanha a força do homem que ele tinha levantado o caminhão assim. Um caminhão preto. E este caminhão era já um caminhão que já tinha acidentado. Você sabe que um carro acidentado, você vê as marcas do acidente, as ranhaduras, machucamento, sei lá, chaparia, pronto. E era já um caminhão também velho, que teria já acidentado, estava estragado, mas que estava nas mãos deste indivíduo que estava no cume da montanha. Que ele tinha muita força, que levantou o caminhão assim. E quando ele me viu que eu estava indo em direção a ele, para matá-lo, ele tinha uma Kalashnikov, eu também tinha uma Kalashnikov. Só vi a Kalashnikov depois que ele soltou o caminhão, que ele pegou a Kalash, que estava na bandoleira. Eu fui militar, estava na bandoleira, com o caminhão nas duas mãos. Quando ele me viu, ele soltou o caminhão. E era um monte alto, muito alto. E o caminhão desgovernado vinha rebolando do alto do monte em direção a uma cova, uma colina, lá embaixo das colinas, que é o inferno nesse caso. E o caminhão caiu no buraco. E um buraco escuro. Só se via poeira. E esse indivíduo esperou que eu fosse ver o caminhão que caiu no buraco. Porque apareceram duas pessoas que foram correr para ir ver o caminhão. Mas aquelas pessoas, eles colocaram aí para me atraírem, para eu também ir ver a cena. E uma voz soou do céu que me advertiu e disse: é um laço, não vá, porquanto é uma armadilha que ele montou para vir a tua atrás e te matar das costas. E eu não fui, as duas pessoas foram, dissimuladamente, que é para me atraírem, e eu não fui. E eu lhe armei também uma emboscada. Eu me escondi, ele nem me viu, ele pensou que eu fui. Então ele veio a mim atrás, com a arma fora da bandoleira, mas sim empunhada, Kalashnikov, e eu também tinha uma Kalashnikov à espera dele, na minha emboscada que eu lhe armei. E quando ele me passou, eu é que lhe dei das costas. Pum! 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 E ele tombou. E a minha visão terminou. E saí da minha visão. E eu vou explicar o que é isso. Existem 3 caminhões.
amarelo, preto, vermelho. Há 4 anos atrás, tombou o caminhão amarelo. Acidentou sem proveito e veio um trator que arrastou ele para o lixo. E foi abandonado no lixo, totalmente machucado, sem proveito. Amarelo. Agora, 3 anos depois, acidentou o caminhão amarelo, no ano passado. O preto, aliás. Só que, quando o caminhão preto acidentou, 3 anos depois que acidentou o amarelo, isto é, em 2025, 2022 acidentou o amarelo, 2025 acidentou o preto. Só que o preto não foi levado nem na lixeira, nem tampouco no inferno. Mas o que aconteceu? A dimensão a seguir, que é a chamada 7ª dimensão. Caminhão amarelo 3, caminhão preto 6, a 7ª dimensão. O poder, o valente da 7ª dimensão, que é o 4º mundo, tomara o caminhão e fugira com ele. Fugiu com ele por quê? Para que Elias não mandasse para o abismo, para o inferno. Aí significava prolongamento da guerra, ou prolongação da guerra. Quer dizer que foram vencidos, mas não foram destornados, nem despojados. Pois que, enquanto o valente está armado, ele tem em segurança tudo o que possui. Mas se vier um outro maior que ele, e vencê-lo, e maniatá-lo, e vai repartir o seu despojo. Só que o que aconteceu é que esse valente foi morto, mas o valente que seguiu deu cobertura, por isso ocupou aquele território e ajudou eles para não serem despojados. Então o caminhão foi arrastado até ao nível dele. Agora que 1 ano depois eu cheguei a este nível, ele solta o caminhão, mas também como um laço. Só que eu não vou atrás do caminhão. E eu mato esse valente deste monte que dera cobertura ao caminhão preto, que agora não somente o caminhão foi para o inferno, mas também ele próprio foi morto. E no dia que eu completei 4 anos, que são ao todo 7, menos 4, falta 3. Eu vou falar o que representa a guerra dos 7 anos. Vou falar daqui a pouco. Mas deixa ainda vos falar porque naquele dia, dia 15, no dia 15 é o dia que aconteceu esse cenário da visão que estou a vos falar. E fisicamente escolheram aquele caminhão, fisicamente. Ouviu? O mundo espiritual é muito terrível. E é mais exato do que a exatidão, mais perigoso do que a perigosidade, mais forte do que a força. E aquele caminhão, o autocarro, é que foi escolhido, que representou simbolicamente o que aconteceu no espírito. E veja que a nação está de luto. Não foi declarado luto, mas há choros no país. Morreram nos seus pecados. E quem são esses 3 caminhões? Os 3 caminhões é o reino de Satanás. Amarelo, preto, vermelho. 3, 6, 10. É o reino de Satanás. 30, 60, 100. Então, 2 caminhões já tombaram. E a guerra está no 3º. Daqui a pouco vai tombar também o 3º. Vai machucar, vai acidentar e vai ser lançado no abismo. O primeiro foi no lixo, terra. O segundo no inferno, inferno. O 3º no abismo, abismo.
Ouviram? A situação está crítica. A queda do caminhão agora é há 1 ano atrás que foi acidentado. Primeiro caminhão, tribunais. Segundo caminhão, parlamento. Terceiro caminhão, o executivo. Mas o partido que sustenta o executivo caiu nesta dimensão. O que vai faltar é somente a cobertura do Principado, que é Angola, o número 10. Que coisa linda. Vocês estão a entender a gravidade? A gravidade. Qualquer um que reinar tem que reinar comigo. Eu tenho 2 poderes sobre a minha alçada. O principal só ficou com 1 poder. E uma parte desse poder já foi cortado, que é o céter. Ele tem que contar comigo. Assim como mais ou menos está sabendo naquelas constituições em que o partido que ganha para governar tem que fazer coligação. Senão não tem força. O número dos deputados não chega para ele governar. Senão vai ser dissolvido. Senão o seu orçamento geral não vai ser aprovado. Então é preciso fazer coligação para aumentar o número suficiente dos deputados. Para quê? Para que governe. Só que quando isso acontece, também é um risco. O que você coligar com ele, bastava só ele sair da coligação, acabou. O governo cai. Como aconteceu na Tuga. Só que eles não vão fazer coligação comigo. No físico. É no espírito. Tem que contar comigo. Tem que abrir porta. Tem que deixar. Senão é um problema grave. E tem que ser um ditador. Já não vai, a democracia está no parlamento. A democracia está no parlamento. Parlamento tomado há 1 ano atrás. Esse outro ano só foi cobertura. Por isso você vê que foi trocada aquela mulher que era presidente do tribunal. Vocês não deram conta. Eu vos falei, foi trocada e colocaram lá um rapaz. Agora, é na conta deles. Ou vai ser ditador para poder, porque não tem democracia. Democracia está no parlamento. O parlamento é onde há as vozes. O povo se representa no parlamento. No segundo poder da linha da sucessão. O povo está representado no parlamento. É lá onde tem as vozes, ainda que seja de uma maneira dissimulada, mas é lá onde tem lá os representantes do povo. Os que foram eleitos para representar o povo. Todos os povos, tribos estão representados aí. E agora, eu sou o presidente do Tribunal Supremo, eu sou o presidente do Parlamento, são meus agora. Agora o que está lá em cima é um mero espectador, se governa no Parlamento, porque as leis que o governo vai implementar são aprovadas no Parlamento. A fiscalização, os tribunais julgam. Eu sou o juiz supremo, eu sou o legislador supremo. Por isso minha palavra é uma ordem. Se eu falar, ninguém retira. E em todas as nações, não pense que é só Angola. Todas as nações, por isso você vê que o Moraes já não tem força mais no quem. Moraes, os parlamentos totalmente enfraquecidos no Brasil. Porque o Moraes era a força do escudo, da fortaleza do Lula. Aqui em Angola, tudo à toa. Como diz o chinês,
Cabeça água. E agora? Como? Tem que contar comigo. Vamos ter que repartir o despojo. O despojo tem que ser repartido. Se for ambicioso e dizer que eu não reparto contigo, então eu vou te punir. Vou fechar o primeiro e o segundo céu. Você está em cima. Eu fecho o primeiro e o segundo céu, que são meus. Os dois poderes são meus. Eu que mando. Eu dito. Por exemplo, se eu não quiser uma lei que se aprova aí, qualquer que aprovar vai morrer. Se eu quiser aparecer lá no parlamento, em plena sessão, eu apareço. Pânico. Desenteria. Quando eles estão a julgar alguém, se eu quiser rasgar, eu mudo, eu apareço e vou falar, justifica ele, acabou. Eles todos, como são marabus, eles vão me ver. Aliás, o nível que eu encontrei, até os não marabus vão me ver agora. Pânico na terra. Ouviram? E os próximos 3 anos é para destruir o caminhão amarelo, vermelho. Eu tenho 70 partes. E eles ficaram só com 30. Eu tenho 70 e eles têm 30. Estou a discutir para recuperar os próximos 80. 12 meses estão determinados para recuperar o 80. E depois o 90. E depois os 100. Estão a entender? A situação não está crítica. Não há paz para eles. Não há paz para os falsos profetas. Não há paz para... Não há paz para os ndoques. Elias. Agora vem mais duvidar que eu não sou Elias. Duvida mais. Pânico na terra. Ou vão ter que vir fazer paz comigo para conseguirem reinar um bocado em paz. E se vocês escolherem a guerra, é direto. Pois os dois poderes foram derribados. Agora é direto. Os 2 escudos caíram. As balas é direto no vosso peito. Aleluia. Maranata. Olha o que a Bíblia diz a respeito do que está a acontecer agora. Quando eu larguei o meu trabalho, há 24 anos atrás, eu recebi uma promessa. Eu estava a largar o trabalho, onde eu ganhava $400, segundo a vocação daquele que me enviou. E ele me deu uma promessa, já estando aqui em Luanda. E ele me disse, e te darei, Isaías 45:3, os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Entenderam? Eu vou te dar os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Mas essa palavra foi dirigida a Israel. A mesma palavra que foi dirigida a Israel será dirigida a Jacó. A mesma palavra que foi dirigida a Jacó será dirigida a Samuel, Antônio, não sei quem. A palavra de Deus permanece para sempre, ok? E não pense que eu fui lá procurar e achei. Ele falou comigo, porque eu larguei o meu emprego. E eu chorava em oração. Pai, e agora? E ele me disse, eu vou te dar tesouros escondidos ou da escuridade. Eu vou te dar riquezas encobertas ou escondidas.
Hã? Em outras palavras, você está a reclamar dos teus 400 euros? Sabe o que é que eu vou te dar? Eu vou te dar tesouros da escuridade, riqueza encoberta. Eu fui consolado naquele dia, no ano 2022. Eu fui muito consolado no ano que morreu Savimbi. Fui consolado e avancei. Só que, ultimamente, comecei a cobrar essa promessa. Cobrar no sentido de fazer lembrar a Deus. Orar, pedir. E eu dizia, porque entrei em uma situação difícil financeiramente falando. Num aperto. Era mister que passasse no deserto. Agora você veja, eu dobrava o joelho nas minhas orações e eu fazia lembrar a Deus. Eu dizia, Deus, lembra da tua palavra, Senhor. Quando tu me chamavas e eu larguei tudo, tu me prometeste que me darias os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Até hoje estou na miséria. Não tem tesouro nem riqueza na minha vida, Senhor. Nem tem dinheiro para comer. Tenho que comer um pão, 4 pessoas. Com pão com chá, hein? Uma gota de chá na cada caneca. Oh Deus, por que me chamaste? Onde estão os tesouros que me prometeste? Onde estão as riquezas? Silêncio absoluto. Mas eu não desisti por causa do silêncio. Continuava a fazer essa oração. Até que me foi revelado. E me foi dito, quem é que te garantiu que esses tesouros que eu te prometi e as riquezas é dinheiro? Você não sabia nada. Existe muito mais do que o ouro e a prata. Então, e ele me levou até ao livro do apóstolo Paulo, onde ele escreve, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos e quão inescrutáveis são os teus juízos. Eu entendi logo que os tesouros e as riquezas que me foram prometidas, sim, prometidas, riquezas, não era ouro e a prata, não é dólar, nem diamante, nem nada, nem kwanza, não são os milhões, como o coaching acredita que o evangelho é feito disso. Mas sim, a explicação é tesouros da escuridade, sabedoria, riquezas encobertas, ciência de Deus, sabedoria de Deus, tesouros, ciência de Deus, riquezas. Quer uma como outra são encobertas, da escuridade, escondidas. Isto é, a sabedoria é mais superficial do que a riqueza. A sabedoria não está na superficialidade, está na profundidade. Por isso diz, ó profundidade. As duas são profundas. Mas o conhecimento, que a ciência de Deus, é mais profunda do que a sabedoria de Deus. Mas quer um como outro, são profundos. E veja que a Bíblia diz que Jesus, antes mesmo de ter subido nas partes mais altas do céu, teria descido nas partes mais baixas da terra. Existem as partes baixas da terra e existem as partes mais baixas da terra. Existe o inferno, existe o abismo. E o abismo está debaixo do inferno. Ok? Então, a sabedoria de Deus se alcança quando se domina o inferno. Estou a falar aquele que veio para trazer o reino e dar aos outros. Não é que todos vão ser sábios quando dominar. Ninguém vai dominar o inferno. Só um. Ok? E os mistérios, que é a ciência, são mistérios. Os mistérios de Deus serão desvendados, conhecidos, revelados, quando se dominar as profundidades das profundidades, que é o abismo. Estão a entender? Agora você veja esta guerra aqui, nas guerras de Elias. Olha para... Abra a Bíblia no livro de Apocalipse. No capítulo número 12. Tu vais ver onde estão essas riquezas. Nas guerras do homem. Nos níveis espirituais. E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol. Lua debaixo dos seus pés.
e uma coroa de 12 estrelas. Coroa, distinção, sobre a sua cabeça. 12 estrelas. Quando é que a mulher recebeu uma coroa de 12 estrelas? Quando ele dominou as estrelas. Existem quantas estrelas? 12. Quando a mulher dominou as estrelas, e quem é esta mulher? Elias. Sou eu. 18 anos precisei para dominar as estrelas. E as estrelas é a terra. Conexão com a terra. Ok? Precisei de 18 anos para dominar a natureza. A terra. E os rios. E tudo que nele há. Essa é a terceira dimensão. Ouviu? Terceira dimensão, 12 estrelas. E agora, veja que ele recebeu uma coroa. A coroa é distinção, um prêmio. E eu também teria recebido uma coroa, um prêmio. O prêmio das estrelas. A glória das estrelas. É o que nós vivemos hoje. E vocês se espantaram com o meu crescimento. E disseram, mas esse homem não sai, como é que ele abre igreja, como é que se multiplica, como não se... Depois começaram, ele é adorado, é idolatrado, por mérito próprio. Eu fui honrado, coroado, porque assim está escrito. Todo aquele que servir a Jesus Cristo, ao Pai de Jesus Cristo, o Pai vai lhe honrar. Eu servi durante 18 anos sem salário. E eu não desfaleci, não duvidei da promessa de Deus por incredulidade. Isto é 18 anos de deserto. Não duvidei da promessa de Deus por incredulidade. Mas eu fui fortificado na fé, dando glórias a Deus como Abraão. Morreu Rui Mangueira, ex-ministro da Justiça. Não, estou a ver, é uma mensagem que caiu agora aí. Não estou a falar do Rui Mangueira. Já? Não quero tocar a sensibilidade. Esquece isso. Caiu agora, ok? Aquelas mensagens que caem. Mas um êxito. Então, ouviu? Eu precisei de 18 anos trabalhar sem salário. 18 anos trabalhei sem salário. E eu era uma mulher grávida que gemia com ânsia de dar à luz a um filho. E depois dominei as estrelas e fui coroada. E recebi a coroa das estrelas, que é a glória das estrelas. E houve a expansão que vocês ficaram espantados. O homem fechado dentro de casa, igreja se multiplica no mundo, Moçambique, São Tomé, Ocidente, América, Canadá, África, milhões e milhões seguem o homem. Descobriram o Elias que está lá em Angola, sem subir num avião ou subir num carro para ir visitar não sei quem. As províncias de Angola, só falta algumas províncias onde a igreja ainda não chegou. Estou a falar igreja com as portas abertas. Senão em todas as províncias tem igreja espiritual. Estão lá à espera e a clamar. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Ouviu? Agora você veja. Esta mulher gritava com ânsia de dar à luz, depois que dominou as estrelas, gerou o filho. E quando ele gerou o filho, o que aconteceu? A mulher gerou o filho depois que dominou as estrelas, que é a dimensão 3, que é a Terra. 120 quilômetros da Terra, 12 estrelas. E machucou as hostes espirituais da maldade. Destruiu as hostes espirituais da maldade. E prevaleceu. Aleluia. E foi coroado. Mas não baixou a guarda, não. Deu à luz o filho. Mas antes, o dragão vermelho, um outro sinal foi visto no céu.
E um dragão vermelho parou diante da mulher que estava grávida para que pudesse lhe tragar o filho ao dar luz ao filho. E a mulher deu a luz ao filho. E o dragão não conseguiu tragar o filho. E esse dragão tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja só, 10 chifres, 7 cabeças. Ok? 3 mais 7, 10. Passaram 3 dimensões. Depois que a mulher gerou filho. E foi coroada com a glória das estrelas. E vieram 7 cabeças, que representam níveis. E também são montes. São fortalezas. Que pararam diante da mulher. E Satanás colocou os 7 montes na guerra. Que também são reis. São fortalezas. São poderes. E os 7 poderes pararam diante da mulher. Para que pudessem tragar o filho da mulher. E houve guerra. E começou a guerra com os 7 montes. Ou então as 7 cabeças do dragão. E cada monte 1 ano. Então 7 anos estão determinados para a mulher vencer as 7 cabeças do dragão. Os 7 montes. Estão a entender? O filho foi gerado. E os 7 poderes entraram na guerra. Os 3 primeiros poderes são o inferno. Ou então o mar. E os últimos 4 são o abismo. Ou então o céu. Os 3 primeiros poderes são a lua. E os 4 últimos poderes são o sol. Isto é, o mesmo dragão dividido em 2. Dragão branco, dragão vermelho. O dragão vermelho, aliás, o branco tem 3 cabeças. E o dragão vermelho tem 4 cabeças. 3 mais 4, 7. E aqui está o sofrimento do mundo. São esses que dominam esse século. As estrelas caíram. E a lua, que é o dragão branco, entrou na guerra. O inferno. O mar. E houve guerra. 3 anos depois, Elias sujeitou o dragão branco. Elias sujeitou os poderes do inferno. Elias dominou a lua. Já falei no princípio. O caminhão preto. O amarelo já teria caído que as estrelas. E o preto, a lua. Mas quando a lua foi vencida, quando o inferno foi vencido, quando o mar foi vencido, não houve coroação ao vencedor. Não foi lhe dado o seu prêmio, ou então o seu salário. Roubaram-lhe o seu salário. Prolongaram-lhe para mais 1 ano de guerra. E Elias aceitou o desafio. Por isso, foram 12 meses de guerra no sol, sem receber o salário da lua. Solta as ânsias da morte. Aleluia. Não puderam reter Elias. Elias venceu as estrelas, morte. Elias venceu a lua, inferno. Elias vai vencer o sol, abismo. E o 4º poder, a 4ª parte do sol, já caiu no dia 15. Esse é o 4º monte. Sabe, quando João foi no céu, ele viu 4 querubins no meio do trono. E esses querubins tinham cada um rosto. O primeiro querubim tinha o rosto de leão. O segundo querubim tinha o rosto de bezerro. O terceiro querubim tinha o rosto de homem. E o 4º querubim tinha o rosto de águia. E os 4 tinham 6 asas e muitos olhos em volta de si mesmo. 6, não é 4. 6 asas. E eles adoravam, louvavam. E os 24 anciãos se prostravam
na adoração dos querubins. E por que os querubins, que são seres angelicais, têm rosto de seres terrenos? Sim, aí está representada a criação. Primeiro rosto, rosto de leão, quarta dimensão. Depois das estrelas. Segundo rosto, bezerro, quinta dimensão. Aqueles que Daniel, quem falou, salmista, como profecia de Jesus Cristo, fortes touros de Bazã me cercaram. Livra-me da predileta do leão e da força do cão. Ouviu? Leão, touro, cão. Ou então homem. O homem pecador, que são bruxos, se chamam de cães. Demônios e feiticeiros são chamados cães no mundo do espírito. Por isso Herodes foi chamado de cão. Esse é o terceiro rosto, homem. No lado deles, homem perfeito. No nosso lado, no reino de Deus, homem perfeito. A dimensão que Paulo desejou chegar. Varão perfeito. Esta é a sexta dimensão. O homem foi formado no sexto dia. E o homem, quando foi formado, foi um homem perfeito. Sem imperfeição. Varão perfeito. Adão. 6. E o quarto rosto, que é a sétima dimensão, era a águia. E as águias representam anjos que voam. Voa, voa, voa ali. Aí está a criação. Estão os mamíferos das bestas feras, os antilopes, como o touro, que é o maior antilope. E depois tem o homem, que é o ser inteligente, o terceiro rosto, sabedoria, inteligência, mas por causa do pecado se tornou homem perfeito. Agora, Jesus Cristo alcançou essa perfeição, Elias alcançou esta perfeição, e depois Jesus saiu da perfeição e foi até a quarta parte do sol e dominou a sétima ponta, e assim, aleluia, Paulo chamou essa dimensão a dimensão da estatura completa de Cristo. E Elias alcançou isso. E você vai ver que Daniel viu 4 ventos do céu que lutavam no mar grande. Do céu. Não é do mar. Lutavam no mar, mas os 4 ventos eram do céu. E o primeiro vento era um leão, que tinha asas. Já estão a entender? Anjo. Sétima dimensão. Por isso Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Porque sujeitou o leão, não do inferno. Existe leão do inferno, existe leão do abismo. Jesus sujeitou o leão do abismo. Os poderes do inferno são demônios, não são anjos. 4, 5, 6 são dimensões do inferno. O 6 é o príncipe do inferno, que é a dimensão do homem perfeito. Não é homem, homem perfeito. E os anjos caídos estão depois do inferno, abismo. Por isso o abismo é casa dos anjos, não é dos demônios. Que coisa linda. E quando Jesus falou que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos, vocês não tinham capacidade para vocês entenderem que para além do inferno tinha um abismo. Por isso Jesus falou uma linguagem, simplificou e mostrou só o inferno. E disse que o inferno foi feito para... Mas debaixo do inferno tem um abismo. Judas fala desse lugar, onde estão presos os anjos caídos, as estrelas errantes, que estão reservadas para a escuridão eterna.
aqueles que não guardaram seu principado. Abismo. No livro de Apocalipse, vais ver o Apolion, o anjo do abismo. Vais ver o anticristo, também sai do abismo, não do inferno. Eu vim vos revelar todo o segredo. Viu, ó, doutores aí, seus idiotas, vocês não sabem nada. Vocês queriam que eu fizesse teologia. Aí todo pastor que não fazer teologia não vai pregar. Eu disse, duvido. Eu ainda mandei recado àquele bandido aí do Ruanda. Primeiro comentário num dos vídeos que eu fiz. Parece que seja aquele. Não me lembro ter feito outro. Sei lá. Estava em português. O Kagamas se vangloriar. A dizer, eu fechei mesquitas, fechei igrejas na minha terra. Todo pastor que não ter teologia não pode pregar na minha terra, no meu país. Eu sei que ele não viu. Mas eu escrevi em português e eu falei, estás a brincar é no Ruanda. Aqui em Angola você não brincaria. Nunca farias isso aqui. Oh, Kagama. E eu disse, estou a vir aí. Vou vir te arrancar dali. Eu vou te destruir, oh rapaz. Você deveria ir no Irão para ir perguntar ao Ayatollah. Ou então, vai na cadeia e pergunta no Maduro quem é que lhe apareceu para lhe capturar. Vai dizer, não, Trump só foi usado por Elias. Vai no presidente da Cuba, vai te falar que está a tremer. Vai no Macron e vai te falar que tem um homem lá em Angola que é um pesadelo. Vai na Roma. Pergunta, não está a vir aí o vosso Papa? Sola Zanuela. Sola Zanuela. Ok? Vamos continuar. Então os 4 ventos lutavam no mar grande, que é o mundo. Não é mar pequeno, mar grande. O primeiro vento, e já falei outro dia, volto a falar aqui. Quando se fala de vento, está-se a falar de anjos. Pois está escrito, Deus faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros labareda de fogo. Deus voou sobre a asa do vento. Ok? O Espírito é comparado como o vento. O vento assopra onde ele quer. E esses são espíritos superiores, não espíritos inferiores. Os espíritos estão divididos em 3 partes. Tem os espíritos humanos, do homem, o mais inferior. Tem os espíritos de demônios. E tem anjos, entidades que também são espíritos, mas que são seres angelicais. Estão a entender? Terra, mar, céu. Terra, inferno, abismo. Saibam disso. Então, o primeiro vento do céu, que é a quarta águia, ou então o quarto querubim, aliás, o quarto rosto do querubim, que é a águia, é também primeiro vento do céu, que é leão, que tem asas. E esse leão lhe foi cortado as asas. E se levantou e tornou um homem. Ficou fraco. Era uma besta, fera do abismo, foi vencida e tornou um homem. Regressou para trás. 6. E depois disso, veio o segundo vento do céu. E o segundo vento é a 8ª dimensão. E saiu dentro do vento um animal chamado urso. Ele foi-lhe dito para devorar muita carne. E tinha 3 costelas sobre a sua boca.
Hã? A Rússia sempre, a URSS, sempre odiou o Ocidente. 3. Cabeça 3, Ocidente. Cabeça 4, China. Cabeça 5, Rússia, urso. E o Vladimir está lhes a avisar. O Putin vos teme, vocês. Vocês não querem me ajudar. Eu vou vos abandonar. O Putin vai vos atacar. O urso está a aplaudir, está a falar. Sim, senhor, retira-te. Ô cota. E eu vou capturar todos eles. Manda um boca à toa. É no campo de quê? É no terreno. Não tem as cartas, pô. Andaram sob cobertura da América. Agora entrou na América um que não quero brincadeira. Agora você veja. Depois do segundo vento, que é a oitava dimensão, a oitava ponta, que é o quinto monte, entre o sexto monte, que é a nona dimensão, o terceiro vento, leopardo. Índia. Terrível. Onde vocês todos foram buscar feitiço para reinarem. Todos queriam ser famosos e poderosos. Iam na Lunda. Na Índia. Para ir buscar o feitiço. Estou a ir aí. Daqui a 2 anos vou destruir aquela fortaleza. Aleluia. Quarto vento. América. Um animal terrível, espantoso, com dentes de ferro e garras também, que despedaça tudo e o que sobra pisa. Viu o que ele está fazendo? Né? Estão a entender a palavra, né? Prendeu Maduro. Isso não é novo. Prendeu Maduro, matou o Ayatollah, já avisou ao substituto do Castro, dos Castros, estou a vir aí. E o castrense está a dizer, vamos se defender. Você está na toca do leão, rapaz. Você está pensando que esse é quem? Esse é Clinton. Esse é Elias. Ou você está pensando que esse é Barack Obama? Ou George Bush? Elias está atrás disso. Tira a paz da terra e os homens se matem entre eles, pois se abriu o segundo céu. E o segundo céu está a marchar. Aleluia. Ouviram? O quarto vento é a 10ª dimensão, a 10ª ponta, o 7º monte, a 7ª cabeça do dragão. Isso tudo vocês estão a viver esses dias. Estão a dormir, né? É só ver as consequências. A violência, a guerra, tudo. Quando vocês viram aquele vento que assoprou ontem, anteontem, ei, Luanda, aquele vento que assoprou, entrou o segundo vento na guerra. Assoprou dia 16. Anteontem, né? Anteontem. Ontem foi 17. Aquele vento que vocês viram que vocês estavam com medo e gritavam o quê? Entrou na guerra o segundo vento do céu, que é a URSS, a 8ª dimensão, o urso. Esse é o nível dos arcanjos. O nível dos anjos já era. Ok? Aquilo só foi... Ele fez demonstração do poder. Mas para Elias, vento,
é vento. Não há primeiro, não há segundo, não há terceiro, não há quarto. Todos vão levar no focinho. Para isto nasci e para isto vim ao mundo. Por isso, sem oposição. Se levantou o segundo vento, vai ser destornado. O urso vai cair. Assim como eu matei o leão, eu vou matar o urso. Aleluia. Glória a Deus. O segundo vento vai ser retido no abismo. Aquieta-te. E saiba que eu sou o Elias que havia de vir ao mundo. Eu tenho poder, pois destornei o monte do poder, que é o quarto. 7 montes. Cada monte tem o seu significado. Esse é o monte do poder. Está a vir aí o monte do tempo. Já entrou na guerra. Onde eu vou mudar o tempo quando eu quiser. Eu posso transformar noite em dia. Dia em noite. Depois de sujeitar o monte do tempo, chamado Josué. O monte do poder chamado Leão. Já foi sujeitado. É-me dado todo o poder. Nos céus e na terra. Aleluia. Estou a rugir como leão. E não é do mar. Leão do céu. Aleluia. Oh, autoridade sobre a terra, autoridade sobre o mar, e agora a minha mão está nos céus. Primeiro pedaço do quarto céu, o chamado quarto sol, caiu. Falta 3. A quarta parte caiu. As 3 partes vão cair, cada ano uma parte. Sabe, eu vou derrubar os 4 ventos celestiais. E quando um homem sujeita os 4 ventos celestiais, ou então do céu, tem o reino pleno. Domínio, terra, terra, mar, mar, céu, céu. Nos 4 cantos da terra. Desde o oriente até o pôr do sol. Desde o norte até o sul. Até as partes mais baixas da terra. Porque dominou a terra, o inferno e o abismo. Dominou, sim, os homens, dominou os demônios, dominou os seres angelicais. Hã? O que é que vocês acham? Um homem nesse nível aí. Se só agora com nível 7, eu me sinto o sobrenatural em mim, aleluia. Eu sinto uma fortaleza incrível. Eu sinto a humanidade desapareceu. Marcelino já era. Eu sinto isso, mas ainda assim, o mortal está no homem. Porque o mortal só termina. Preste atenção. Veja só que a carne é tal terrível. Nem mesmo a 10ª dimensão, o mortal vai desaparecer. Só depois, sim, de alcançar a imortalidade, que é 12. Depois de 10, tem 11, tem 12. Quando eu abrir a 12ª porta, aleluia, eu alcançar o transcendental, irei para a imortalidade. Aí já é a dimensão do vento. Aleluia, vento. Mesmo com a carne, para poder transportar a carne. A carne vai se sujeitar ao espírito. Hã? Vocês não sabem o que vos esperam na terra. Vão ter que lidar com um ser que vive entre vocês. Tem que lidar comigo. Agora que dominei o primeiro vento do céu, que é a dimensão dos anjos, agora esperem. Eu vou vos aparecer nos altares, ó falsos profetas, ó pastores. Quando tiveres a enganar o povo, eu vou aparecer à direita do altar. Sabe o quê? Se Elias te aparecer à direita do altar, estás mal. Ele vai te matar. Se eu te aparecer à esquerda, vai te repreender somente. Se eu te aparecer à esquerda do teu altar, só vou te falar, estás a brincar comigo. E tens que fugir. A próxima que você subir mais no altar para mentir o povo,
já não vai te avisar. Vai te passar para te matar. Se te aparece a direta, veio para te matar. Mas que homem é esse? Sim, eu vos disse que eu sou o juízo de Deus na terra. Se preparem. Políticos, aí no parlamento, se preparem a receberem a visita de Elias. Como vocês todos são feiticeiros, vocês vão me ver. Só que vocês não vão noticiar. Vão sair dali com desenteria, com as cabeças erradas, vão fugir. Uns vão querer inventar buraco para entrar. Se eu apareço no palácio, é pânico. Se eu apareço numa sessão do tribunal, é um problema grave. Mas isso então é o quê? Sim, eu vim para vos julgar. Hein? O julgamento já começou entre vocês. Limpar a era. A juntar o trigo nos celeiros. O dono do mundo está entre vocês. Ele vai recuperar o que é seu. Que se perdeu na caminhada. Por isso ele também está a seguir as regras. Passo a passo. Precisei de 18 anos para dominar as estrelas. Precisei 3 anos para dominar a lua. Vou precisar 4 anos menos 1 para dominar o sol. Menos 1 que já passou. Daqui a 3 anos o sol cai. E quando cair o sol, eu vou enfrentar, aleluia, Satã. O número 8. Ai da terra. E depois ficará na reserva uma dimensão. Uma vai ficar na reserva. Para o tempo do fim. Eu voltarei. Estão a entender? Então, não é brincadeira não. Vocês estão a pensar que é um aventureiro que está falando na terra. Isso é algo muito sério que você está ouvindo. É muito sério que você está ouvindo. Você está a ver e está a rir com a boca, na boca de comer, né? Isso que você está a ver as pessoas a morrerem, não sei quem. Isso está a pensar que é brincadeira. E eu vou te dizer, estás a rir na boca de comer. Estás a rir na boca de comer. A brincadeira já tinha acabado na terra. Piorou o que já tinha acabado. O mundo nunca mais será o mesmo. É o fim dos tempos. À vista. É o julgamento. Em grande. Valentina, eles vão despertar. Eu já disse, ou despertam com palavras ou com chicote. Não está a ver? Isso é chicote. Isso que você está a ver de se tornar os ditadores, isso é a libertação dos povos. São tronos que estão a cair para que aquele povo que andou preso caia por terra. Se vocês controlarem, todos da linhagem comunista que estão a levar porrada. Aí não deram conta? Todos que seguem o Vladimir Putin é que estão a ser destruídos. Mas por quê? Sim, quer o primeiro e o segundo vento são a linhagem dos comunistas. O terceiro e quarto já é dos capitalistas. Por isso todos os BRICS, menos a Índia, são comunistas. Caíram na 7ª dimensão. Brasil caiu. Angola caiu. Angola só vai permanecer por causa do quê? De ser o epicentro da guerra. Senão, já era. Por isso o principado que colocaram nesse país é um principado na dimensão de um querubim. Ok? É o epicentro da guerra. Estão a entender? Os BRICS, comunistas, África do Sul, tudo o arco-íris, porque o arco-íris caiu, a China caiu, Maduro caiu, e os ayatollahs, todos, movimentos extremistas do Islão, tudo, são irmãos, filhos da Rússia. Agora falta a mãe deles.
Os filhos tombaram. Agora, mãe, vou lhe perseguir agora. Por isso ele estava aqui para vir defender o filho dele amado. Vocês conhecem o filho dele amado? Que é Angola. Fugiu, não aguentou o embate, eles abandonou. Venha mais. Só que quando você vem me atacar no meu território, quando você fugir, a guerra vai dentro do teu território. Eu vou te perseguir. Eu fiz isso com as individualidades e faço isso com as nações também. O sonho de Lula, fazer uma moeda para se opor ao dólar, tombou. Por isso, o Trump está a escolher os lugares mais fortes que sustentavam a China e a Rússia. O petróleo do Maduro, do Ayatollah. Já erra. Cuba não precisa nem sequer até fazer lá um tiro. É só deixar eles se matarem. Elias veio abrir todos os selos. Elias abriu 2 selos. E o próximo ano Elias vai abrir o 3º selo. E eu disse que quando caísse o 4º monte, até o emocional das pessoas seria afetado. Quantos malucos que tereis, que já tendes? As economias até os bancos serão afetados. Prova de que morre um PCA de um dos bancos mais fortes. Não é o mais forte, um dos bancos, que também já foi um ministro. Um também que andava a fazer confusão aí para criar leis lá na justiça, porque igreja, não sei o que, legalização, não sei o que. Ninguém vai escapar. Ele também, claro! Esses são os que lutavam com Elias nas estrelas. Impedir, ameaçar todas as igrejas e não sei quem. Elias lhes ignorava também. Ouvi uma voz que soou do céu até a minha alma, até o meu espírito, que disse assim: todos aqueles que tentarem fechar a igreja vão ficar malucos. Ouviu? Aquela brincadeira que eles estavam a fazer aí nas casas de oração já acabou. Tenta mais ir lá fazer isso, o administrador. Tenta fazer isso. Tenta fazer isso, comandante. Tenta. Camarada comandante municipal. Vai fechar uma das casas de oração da Esther. Para você ver. Vai tirar o fardamento na rua. Os outros com vergonha fecharam, em vez de virem do porque se humilhar e dizer podem continuar, estão a mandar o Soba agora. Soba estão a oferecer terreno, não, podem, não, mas eles falaram para fechar, não, nós é que estamos a falar, podem, está aqui o terreno. Ouviu o que eu vos fiz? Uma vez você me atirou pedra, me atiraste. Eu tenho embora aquela parábola de Cabinda. Vocês conhecem a parábola de Cabinda, né? Quando você atirar as pedras ao cachorro, o cachorro vai te gravar com os olhos e vai te esperar no momento próprio para te atacar. Eis aqui o momento próprio. Todos vocês que um dia afrontaram o reino de Deus, aleluia, glory to God. O 5º monte vai cair, o urso vai tombar, depois vão perseguir o leopardo e vão matar a águia do norte. O Trump está pensando que ele vai escapar, né? Não escapa. Eu não tenho calma, então. Eu sou muda. Muitos pensavam que a UNITA eram meus amigos. Por causa do Raul Danda, que estava na igreja. E também os meus pronunciamentos parecia que havia uma tendência de simpatia. Eu só tenho simpatia com o céu, só, Gabriel. Não tenho aliança com ninguém. Viu o que eu lhes fiz?
Aqueles miúdos todos que faziam confusão aí de criar barulho, obstrução na rede, todos aqueles morreram na Rádio Despertar. Todos. Ah, você não sabe por que houve muitas mortes aí? Porque eles faziam obstrução, criavam dificuldades. Depois vai chegar o tempo dele também, Dario. Trump, por enquanto, ainda é um Nabucodonosor. Depois vai ser visitado. O tempo dele vai chegar. Aleluia. Vocês ocultaram-me diante do povo. O povo vos pergunta, já vos questionar. Por que não lhe fazem nada? Ah, Antônio. Ai, Antônio. Ah, Malubengo. Lubengo. Kula zakatuka yebilela le. Lubengo. Os da minha terra que estavam ouvindo a canção falaram, mas esse homem tá... Ele há muito tempo que saiu aqui, sim. São lembranças. Lubengue, kula zakatuka yebilele, Lubengue. Antônio, o povo agora está a vos questionar. Por que ele fala à vontade, ninguém lhe responde, ninguém lhe faz nada? É esse o nível que eu vos levei, de vergonha. Eles questionam mesmo. Questionem todos eles. Questiona os falsos profetas. Vai lá no Eliseu e questiona. Questiona o Eliseu, questiona o Ismael, questiona o Francisco, questiona o Afonso Nunes. Diga mesmo, pai, como você lhe chama de pai. Pai Afonso. Tem um que fala de ti. Te distrata, te diz que é bruxo. Mas não lhe responde só por quê? Vai te chutar da igreja. Vai te falar, estás excomungado. Vai dizer, estás expulso. Vai ordenar os guardas. Ele não pode mais entrar aqui. Ele quer me matar. Hã? Onde estão os matadores de Angola? Que mandam matar. Que matam os opositores. Que envenenam os opositores de Angola. Por que você não me mata então? É? Me matem. Mas vocês não envenenaram todos que se opuseram à vossa doutrina? E a prostituta mãe? É? Que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Nenhuma pedra. Oh, como estão vocês? Me tirem pedras e eu vou vos gravar. Aleluia. Viram o nível que eu cheguei, né? Eu alcancei um nível terrível. Mas para mim ainda não é terrível. Eu considero terrível porque eu alcancei a estatura completa de Cristo. Leão do céu. E vocês sabem o que é o leão, né? Quais são as características do leão? Leão é vingativo. Lá está o poder, a vingança. Ok? Minha vingança. E eu vos darei a recompensa no dia que vocês resvalarem o vosso pé. Todos em silêncio. Eu sou um leão. Hã? Muito trabalho pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra. E não amamos a nossa vida até a morte. E alcançamos o nível de Cristo. Paulo desejou, sonhou alcançar esse nível. E agora eu estou a marchar para ir nos territórios virgens,
Podes tornar o urso. Vamos machucar o leopardo. E depois matar o animal terrível, espantoso. Depois disso, descer para enfrentar Satã. Que coisa linda. Ele vai me pagar. Eu disse outro dia, meu inimigo não são os 7 montes, meu inimigo não são os principados, meu inimigo não são as potestades, não são os bruxos, nem satanistas. Meu inimigo é só um. E porém inimizade entre a mulher e a serpente. Sim. Todos os outros são inimigos da minha semente. Aleluia. E o meu inimigo está a tequetar. Tsula Zanhuela. Satanás está com Tsula Zanhuela. Estou a chegar aí. Daqui a 3 anos eu vou vir te visitar. Tá ligado? Não, quem entendeu a minha mensagem? Eu expliquei a miúde. Sabe o que é o homem alcançar o 7º Dan? Perigosidade. A perigosidade começa depois de 3. Antes mesmo de alcançar o 3º Dan. Até as pessoas vão dizer, esse homem, ele anda a ler embora aquelas coisas aí, os livros, anda a ver filme. Você não sabe nada. Que tudo que você está a ver é espiritual. Tudo isso que você está a ver, jogo, não sei o quê, os nomes, tudo futebol, tudo é espiritual. Se vocês, como são cegos, não entenderam, eu vim vos abrir os olhos para vocês compreenderem. Antes mesmo de dominar o 3º Dan, me foi revelado, e ele me disse, quando alcançares o 3º Dan, vai se tornar perigoso. Porque quem tem um 3º Dan conhece totalmente todas as partes do corpo humano. E esses aqui, cada golpe é fatal. Eu na altura nem sabia o que eram os danos. Eu tive que investigar. Não sabia essas regras. Você sabe que na nossa terra, em Angola, é mais futebol, basquete. Que até criança sabe que são 11, 5 suplentes, até criança. Agora essa modalidade em Angola não teve é mais no Congo. Não teve assim um impacto muito grande. Algumas comunidades isoladas. Mas lá no Congo, até nas escolas, tem essas modalidades. Então, eu não sabia a respeito dessas hierarquias aí das artes marciais. Ouviu? Um ano depois que eu me escondi na minha cadeia e veio a palavra do Senhor a mim e disse, agora alcançaste o 4º Dan. E eu disse, estou a perseguir o 7º Dan. Anteontem foi alcançado. Por que eu estava a perseguir esse Dan? Era algo para mim. Atingir o nível do recorde antigo. E eu alcancei. Agora vou bater esse recorde. Com o 8º Dan. Aleluia. Eles vão falar, esse homem, cada coisa que ele fala, você não sabe nada, sabes que tudo é espiritual. Essas patentes que você está a ver aí são espirituais. Amém. Graças a Deus. Tutondele.
Alguém está doente entre vocês? Isso é a coisa mais fácil. Antes que a gente recebesse a coroação, já tínhamos recebido as folhas da árvore da vida. Antes que fôssemos coroados com a coroa das estrelas, já teríamos recebido o dom de curas. Então, é a coisa mais fácil para fazer. Alguém está doente entre vocês? Não é para dizer que eu estou doente, estou com X, não. Faz o que eu vou te mandar agora. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Põe a mão no lugar onde está a sentir dor. Eu vou remover essa doença agora, esse câncer. Já está? E ele enviou sua palavra. E a sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Receba a cura agora. Enfermidade sai. Em nome de Jesus Cristo. E você que está intercedendo por alguém, seja curado. Esse alguém. Enfermidade sai daí. Dores. Ele carregou sobre si as nossas dores. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Pois o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então receba a paz. Receba a cura. Pelas feridas de Jesus. Golgota, tu foste curado. Em nome de Jesus Cristo. Perturbação sai. Demônio sai. Está consumado. E você que está intercedendo por outros motivos, que não seja doença, o meu Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. O meu Deus te conceda o desejo do teu coração, a petição que você está a lhe fazer. Pela fé, diga somente amém. Creia somente. Se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crer. Se creres, tu vais ver a glória de Deus. Oh! Aleluia! Está consumado. Faz teste agora. Faz teste. Faz o que você não conseguia fazer. Alguém foi correr no banheiro. Minha palavra é muito veloz. Uma rapidez incrível. Não importa se você está no Brasil, na América, Canadá, na Ásia, viu aí o rapaz, o Márcio, na onde que está na Índia. Já chegou lá. Márcio, na onde? Natural da Índia. Eu vejo aí congoleses que estão a falar, oh, receive healing. Eles falam em inglês. Receive, the pain is gone, sister, brother. Oh, madame, reçois la guérison. Reçois, monsieur, reçois la guérison. Au nom de Jésus, in the name of Jesus, the pain is gone. You are healed, sister, brother. Oh, receive, Job, Frutumbe, receive, Petrofanancia,
reçoit le travail. Hein, Márcio? A palavra já chegou aí na Índia. Não há marabus da Índia, nem sadus, nem nada da Índia. Elias é terror para todos os poderes das trevas. Não importa se são leopardos, se são ursos, se são leões, se são águias. Hein? Tudo tem que se sujeitar. Glory to God. Se você ir com mata-bruxos numa loja ou no mercado, lá naquele lugar da feitiçaria, estás a ver lá? Não tem aquelas pessoas aí que estão a fazer feitiço, a tomar banho naquele rio bem sujo. Ô Márcio, você gritar, Elias já está na sua terra. Vai haver pânico. Todos vão fugir, vão apagar desenteria, outros vão vomitar, outros vão... Hein? E é o país do poder de Satanás. Mas o poder do alto. Oh, dor de abdômen sumiu. Teresa Galhardo. Mas quem? Manda o teu testemunho, você que foi curado. Sim. Você que já não está a sentir mais dores, como a cubana. Cubilana, eu fui curado do câncer já no ano passado. Isa Vaz, sim, é o poder do alto. Agora que eu recebi o glória a Jesus Cristo, o poder pleno, pois sujeitei o monte do poder. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Minha esposa, depois de oração, as febres, dor de cabeça e fraqueza sumiram. Pedro Abraão, minha nora e amiga do meu ex-marido. Que isso? Lorena, Suzane, de Camarões, agradeço ao Pai Elias pelo meu olho curado. Aí no TikTok, Índia tem imagens terríveis. Uma veia na perna que estava doendo, já não dói mais. Berenice Sampaio. Os médicos haviam declarado que ele iria perder a visão. Ouviu aí no TikTok? E recebeu a cura. Estamos debaixo de uma cobertura terrível. Acho que um dia vou mesmo naquele rio com mata-bruxo. Sim. Vai haver pânico naquele rio aí. Desespero terrível. Dor do coração e perturbação passou. Dor cavaz. Estômago estava a doer muito forte, pai. Já não sinto mais dor. Isalina Capunda. Ontem pedi uma palavra para os meus colegas que fizeram acidente. Estavam no hospital. Hoje já estão em casa. Natália Oliveira. Ela foi curada lá no que fica no sábado. Pai, está mesmo aqui na live a irmã. Ah, ligou no que fica. É incrível. As dores dos braços apareceram. Raul Chinyama. Bicho mau. Esse nome é bicho mau. Como então você também? O Chinyama. Pânico na Índia. Dor do peito sumiu. Adriana Nanga. Naquele rio de águas sujas. Se não fosse a cobertura do mestre, não sei o que seria de mim. Sim, ninguém pode te tocar. Sofia Chambala, Elias. Obrigada, já consigo andar bem. Estou bem curada do pé, obrigado. Amado Elias, que já está na sua terra. Mamãe Chambala. Como assim dor do pulso se eu mandei que o demônio saia do teu corpo, Yolanda Pedro? Como assim você ainda tem dor do pulso? Hã? Vocês não entenderam que a fé é compreender para depois crer. Como você vai crer que você não, naquilo que você não entendeu? Como você vai entender se não houver alguém que fala? Porventura eu não falei. Hã? Yolanda, mexe o pulso agora. Mexe o pulso, faz assim. E vais ver. Ai, o meu povo está a sofrer porque está lhes faltando conhecimento, Yolanda Pedro Teófilo.
Um pétalo. É? Uma Sami, né? Eu, Yolanda, um pétalo. Não é um pétalo. Tadi. Infelizmente. Depois que eu faço oração, eu já não volto a orar mais para ninguém. A não que se identifique que estou a entrar agora. Porque os que não têm fé, agora continuarão sem fé amanhã. Infelizmente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Cada estão aonde os testemunhos dos curados, dos foram abençoados. Mulher foi curada da dor do abdômen. TikTok. Good evening. Peter Mukuni. Hi. God bless you, brother. From Zimbabwe. Eu acho que. Eu acho. Tá na hora do estar consumado. Já orei por ti, ó Leonor Mocavel. Não entendeste nada. Ah, Leonor. Diga somente amém. Aleluia. Está consumado. Eu preciso voltar no santuário da oração. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Eu estava com dor de barriga após a oração, estou curada. Silvânia Lima. Fui curada do incômodo na barriga. Ilma Brandão. Faz de mim, Senhor.
puro e santo e verdadeiro. Quem é essa tua irmã Tiffany? A farmácia Pop. A obreira Tiffany? Confirma aí. E seja já curada a tua irmã. Não importa quem és tu. Sangue tem poder. Ele te limpa.